Atenção para os avisos da Igreja Vida. Dentro de alguns instantes, iniciaremos a transmissão do nosso culto online. Aproveite esse tempo e crie um ambiente de adoração com a sua família. A igreja não é um prédio, a igreja é sobre pessoas. E neste momento de distanciamento físico, continuamos sendo igreja, continuamos adorando a Deus com tudo o que somos. Fique ligado nas redes sociais oficiais da Igreja Vida e na nossa agenda virtual. Faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Outras informações você encontra no nosso site igrejavidasap.com.br. A igreja não vai parar. Fique em casa. Igreja Vida. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de louvor, digno de adoração, digno de tudo. Amém. Ressuscitou, ressuscitou, Jesus. Aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, faça nada estou. Jesus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado estou, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus. Vem, Senhor, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com... Não estão todos aqui, na verdade tem algumas pessoas aqui que estão ajudando nessa gravação, mas eu sei que muitos estão aí ou na sua casa, ou você está talvez na casa de algum familiar. Eu não sei o lugar exato que você está, mas eu creio que nós como igreja estamos reunidos e algumas mensagens, praticamente todas, teve só uma que eu não consegui olhar até o final, mas eu acompanhei as mensagens, as pregações, e eu confesso para vocês que dá uma saudade de estar reunido fisicamente. Eu até estava conversando com o João antes, que é realmente bem melhor quando nós estamos juntos e podemos celebrar uma comunhão. Eu queria, antes que a gente começasse a falar sobre a mensagem de hoje, eu queria que você, aí mesmo na sua casa, no ambiente que você está, que você possa fechar os seus olhos, que você possa curvar a sua cabeça e que a gente possa ter um tempo de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos por esse tempo que estamos vivendo. Te agradecemos, Senhor, mesmo não entendendo muito bem o motivo de tudo isso, sabemos que é um tempo da manifestação do teu poder, há um tempo de nós voltarmos para o cuidado da nossa família, o cuidado da nossa casa, Deus, mas sabemos que muitas pessoas estão sofrendo com esse momento, muitas pessoas não estão entendendo, mas nós, Senhor, queremos dizer que nós aceitamos a Tua vontade, nós cremos, Deus, que se estamos passando por essa situação, há algo maior da parte do Senhor, há algo poderoso da parte do Senhor, e nós cremos, Deus, que sairemos dessa muito, muito mais forte, Senhor. A igreja, Deus, será fortalecida, nós cremos, ó Deus, que vidas serão alcançadas. Você que está assistindo essa mensagem, eu creio que o Senhor está falando contigo. Você que é pai de família, ore pela sua casa, ore pela sua família. Você, esposa, mãe, cuide dos seus filhos, que os dois, marido e mulher, possam tirar esse tempo realmente para crescer, para realmente buscar ao Senhor, para realmente vocês se fortalecerem como família, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família, cada casa, Deus, cada pessoa que está vendo essa mensagem, que possa ser um tempo de edificação. Abençoa os lares. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer também nesses dias, Deus. Pessoas que estão em casa e não estão orando, pessoas que estão em casa, Deus, e não estão desfrutando desse momento, não estão conseguindo tirar, talvez, Senhor, um tempo de qualidade com os filhos, mesmo, Senhor, com um tempo muito grande. Que o Senhor esteja, Deus, interferindo nessas famílias e trazendo paz. Aqueles cristãos que estão com o coração apertado, que estão com o coração angustiado, que o Senhor esteja trazendo paz, Senhor, em nome de Jesus. Nós somos um povo que devemos ser reconhecidos pela paz e pela alegria, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que esse tempo possa ser um tempo precioso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É uma grande alegria, como eu falei antes, estar aqui. E se tem falado sobre muitas coisas nesses dias, sobre várias e várias questões, e uma das coisas que tem sido falada em relação à volta de Jesus. Eu confesso para vocês que eu estava olhando uma mensagem que foi ministrada, e o irmão citou um dos textos que eu vou falar aqui hoje, e quando eu comecei a ouvir a mensagem, eu pensei assim: poxa, será que Deus quer falar a mesma palavra com duas pessoas diferentes? E aí depois a mensagem se desenrolou e Deus deu uma outra direção para ele. Mas se fosse, irmãos, não teria problema, porque eu creio que Deus, Ele tem algo, e a palavra dele, nós podemos ler um versículo várias e várias vezes, o Senhor sempre irá falar com a gente. O que eu queria falar hoje é em relação à volta de Cristo, que eu queria falar hoje em relação à volta de Jesus. Durante alguns anos,
da minha caminhada, eu lembro que eu vivi isso muito intensamente. Eu lembro que nós participávamos de um grupo de jovens e tinha lá uma camiseta que dizia que Jesus iria voltar. E isso, quando os jovens saíam na cidade, muitas pessoas perguntavam o porquê daquela camiseta, e era um motivo da gente poder evangelizar as pessoas, da gente poder falar do amor de Deus. E ao longo do tempo, esse assunto foi um assunto que não, parece que não mexeu mais tanto comigo, e eu creio que é um assunto muito importante. Não é algo novo. Talvez você que é cristão, que está vendo essa mensagem, pense assim: puxa, mas isso é uma coisa tão batida já, isso é uma coisa que é tão falada, eu já sei que Jesus vai voltar e tudo mais. Agora é importante, e a gente vai entrar em alguns assuntos específicos hoje, que você tenha o seu coração queimando por isso, que você entenda e eu venhamos a entender que a igreja do Senhor precisa esperar esse dia, precisa aguardar esse dia, precisa ser algo que realmente motiva os nossos corações. A Bíblia fala que se nós venhamos a nos satisfazer apenas com as coisas desse mundo, o apóstolo Paulo fala isso, nós somos os mais infelizes dos homens. Tudo que nós temos aqui, que nós vemos aqui, um dia vai passar, mas o Senhor não irá passar. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, ou pegasse aí o seu celular, você que tem aí o aplicativo da Palavra de Deus, que você pudesse abrir no livro de Atos, no capítulo 1, do versículos 1 ao 11, Atos capítulo 1, versículos 1 ao 11, eu vou ler aqui. Diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o vistes subir. Essa mensagem, ela, como eu disse antes, durante muito tempo ela mexeu com o meu coração. E nesses dias, irmãos, eu confesso para vocês que não tem como a gente não pensar na volta de Jesus. A gente, quando vai estudar um pouco mais a palavra e analisar, num primeiro momento, parece que quando tem alguma situação como essa, ou quando acontece, sei lá, dá um vendaval muito grave, ou acontece situações, por exemplo, aqueles países que tiveram aqueles grandes tsunami, no caso, isso é muito, como é que eu vou dizer para vocês, a gente acaba ficando assim preocupado e fica pensando: meu Deus, será que está acabando o mundo? Será que realmente é a volta de Jesus? E a gente pensa nessas questões e pensa em tudo isso. E realmente, o que está acontecendo agora não é um sinal, digamos assim, que deixe claro que isso é a volta de Jesus. Realmente, é uma situação que pode nos fazer lembrar um pouco. Por quê?
Porque é uma epidemia que está acontecendo, faz com que o sistema deste mundo, por exemplo, que é o sistema financeiro, ele venha a praticamente ficar totalmente nas mãos de, talvez, enfim, o homem não consegue ter o domínio sobre a questão financeira. Então, é como se ficasse totalmente, enfim, o homem perde totalmente o controle. Mas, irmãos, se nós formos olhar para a palavra de Deus para entender o que é realmente a volta de Cristo, não seria necessariamente o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora está servindo para que a humanidade venha entender que Deus, Ele é Senhor e que Ele está acima de todas as coisas. Então, aqui nessa palavra do livro de Atos fala em relação a que o Senhor virá do mesmo modo. Aqui Jesus havia ressuscitado, ele estava diante dos discípulos, daquelas pessoas ali que criam nele, e ele traz vários ensinamentos, ele traz várias coisas, e ele, depois no final ali no capítulo 11, versículo 11, os anjos dizem que esse mesmo Jesus que foi arrebatado naquele momento, é o mesmo Jesus que vai voltar. Irmãos, você crendo ou não crendo, Jesus irá voltar. Eu acreditando ou não acreditando, Cristo vai voltar. Então isso é uma coisa certa. Nós precisamos entender que por mais que o tempo passe, algumas pessoas algum tempo atrás, no século passado, acreditavam que Jesus ia voltar e colocavam um dia, colocavam uma hora. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Não existe um dia, não existe uma hora. Então eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia no Evangelho lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu queria que você lesse alguns versículos comigo. Se você for ver ali no versículo 5, e diz ali a palavra de Deus sobre o princípio das dores, e uma das questões que a gente precisa ter claro é que quando se fala em volta de Jesus, fala-se em princípio das dores e fala em grande tribulação. Então a gente vai ler alguns versículos aqui, mas algo que, se o Senhor não nos diz o dia exato e o momento exato que Ele vai vir, Ele dá algumas pistas para nós. Ele mais ou menos nos diz algumas coisas que vão acontecer, e dentre elas é perseguição à igreja, dentre elas diz a palavra de Deus aqui que muitas guerras, enfim, vamos ler ali, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, uma das características que nós precisamos entender é que muitos falsos pessoas se dizendo Cristo, pessoas se dizendo Nosso Senhor, irão se levantar. Esse é um dos sinais. Eu lembro de países no mundo, eu lembro de pelo menos um especificamente, onde existe uma autoridade que elas se auto-intitulam Deus, ela se auto-declara uma autoridade acima de qualquer outra autoridade que possa existir. Se a gente for ver a história, vários imperadores, vários homens se declararam, digamos assim, deuses dos seus tempos, e é muito importante nós entender que a palavra de Deus, ela vai se cumprindo ao longo do tempo. Se algo aconteceu 2000 anos atrás, pode ser para Deus como se fosse agora. Para Deus, o tempo não é como o nosso tempo. Para Deus, o tempo ele é diferente. Então é importante a gente entender isso. O versículo 6 fala ali: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, talvez a grande maioria que esteja vendo essa mensagem não lembre da Segunda Guerra Mundial, onde milhares de pessoas perderam as suas vidas. Mas foi uma das, digamos assim, uma das grandes guerras que aconteceram, pelo menos dessas últimas, digamos assim, no século passado. E aconteceu várias outras depois da Segunda Guerra Mundial. Várias outras aconteceram. E isso vai continuar acontecendo, é um dos sinais. Então a palavra está se cumprindo, ela continua se cumprindo. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, olha só, nação contra nação.
reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Então, assim, o que existe de fome, quantos nós aqui no Brasil, o terremoto é uma coisa que não é muito comum, mas em vários lugares acontece. Tem países que as construções são feitas de uma maneira que possa já aguentar a movimentação ali da terra, enfim. Então a palavra de Deus, ela está se cumprindo. O versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Olha só o que a palavra de Deus fala, que isso é o começo. Todos esses sinais, e eu acredito que sinais como esses ainda vão acontecer. Então, o coronavírus já é a evidência de que Jesus está voltando. Talvez é um assunto que você tenha pensado, que eu tenha pensado. Irmãos, pela palavra de Deus, esse fato especificamente não é um motivo, não é um fato claro, segundo a palavra de Deus, que evidencia, no caso, a volta do Senhor. Muitas coisas provavelmente ainda irão acontecer, muitos sinais já aconteceram, agora muitos irão acontecer. Então é importante que você esteja atento a isso. Agora vamos lá para o versículo 29. Versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, glória a Deus, as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, olha só, eu falei alguns sinais que vão acontecer, agora eu falei aqui, eu li um texto bíblico que conta o quão lindo será esse dia, o quão maravilhoso. Imagine você, né, as trombetas tocando, imagine você, ali diz a palavra de Deus que as estrelas cairão, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão. Tem uma passagem que diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 14, né, conta lá um pouco mais detalhado sobre essa questão. Lá na palavra de Deus fala que os mortos irão ressuscitar. Imagine que será uma cena até de filme. Muitas pessoas ficarão assustadas, muitas pessoas ficarão apavoradas, mas nós, irmãos, como cristãos, estaremos aguardando esse dia, estaremos esperando esse dia. Interessante que esse dia, irmãos, nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Se a gente for ver na palavra de Deus ali, e acompanhar, no caso ali, vamos ler ali a partir do versículo 32. Aprendei de mim a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas que foram faladas ali anteriormente, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É óbvio que Jesus sabe de todas as coisas, né, irmão? Mas interessante aqui a palavra diz que nem o Senhor sabe desse dia. Isso e vem ao nosso coração, irmãos, para que ninguém venha achar que já está pronto, ou que já está preparado. O que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias, eu confesso para vocês que foi estranho o começo para mim dessa pandemia. Foi algo que eu não conseguia entender muito bem, e eu estava perguntando para Deus o porquê de tudo isso, por que está acontecendo tudo isso. Eu sou uma pessoa que quem me conhece um pouco sabe que eu sou, por um lado, uma pessoa muito calma, mas eu gosto de participar das coisas, eu gosto de ser uma pessoa ativa, e essa pandemia ela trouxe para nós uma questão no sentido de que a gente venha parar, de que a gente venha ficar quietinho, de que a gente venha olhar
para dentro de nós mesmos, e quando a gente faz isso, a gente começa a enxergar coisa que a gente não vinha enxergando, a gente começa a olhar, a gente começa a olhar para dentro da nossa casa, enxergar situações, comportamentos que a gente tem que mudar, que eu preciso, como o cabeça do meu lar, trabalhar para que mude na minha casa. E aos poucos, conforme esses dias foram passando, eu não sei exatamente quantos dias nós já estamos nessa quarentena, mas acredito que já esteja aí chegando em torno aí dos 15 dias. Deus começou a ministrar o meu coração, e uma das coisas foi em relação a essa palavra, que nós devemos estar prontos, que nós devemos estar preparados, porque vai chegar o dia da sua vinda, e nós não sabemos esse dia, irmãos. O tempo passa muito rápido, você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Talvez parece que foi ontem que o seu filho tinha 1 ano de idade, parece que foi ontem quando você pega e você que tem lá, vamos supor, a rede social lá, o Facebook lembra você de uma foto que você tirou há 5 anos atrás. Aí você olha lá o seu filho bem pequeno e você pensa, nossa, como o tempo passa rápido. Hoje eu olho para o meu filho e cada dia ele está maior, cada dia ele está crescendo mais. E eu vejo como o tempo passa, irmãos. O tempo vai passar e vai chegar a nossa velhice, e vai chegar o tempo em que nós vamos partir. E queridos, a volta de Jesus tem dia e tem hora marcados. O Senhor já sabe exatamente o dia e a hora. Nós não sabemos, agora Ele já sabe. Por isso a importância de nós estarmos, irmãos, com a nossa vida firme no Senhor. Agora eu queria que você abrisse um pouquinho ali, se você quiser deixar marcado esse texto que a gente está lendo. E se você quiser abrir um pouquinho lá no livro, voltar lá no livro de Atos que nós lemos antes. Se você for ver, deixa eu abrir aqui novamente, Atos no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Irmãos, tem pessoas que querem fazer contas, que querem juntar uma coisa, juntar outra, e fazer como um quebra-cabeça, e mais ou menos tentar imaginar. A gente pode até, irmãos, eu estava conversando com o irmão outro dia, dizendo, irmãos, eu não sei se o meu filho vai chegar à velhice e vai partir desse mundo antes da volta de Jesus. É um achismo, eu não sei conforme as coisas estão indo, mas pode ser que a geração dele vá um pouco ainda, e os meus netos, pode ser que seja na geração deles. Mas uma coisa é certa, irmãos, esse dia vai chegar, e não compete a nós saber o dia e a hora. O que eu e você precisamos fazer é estar preparados. O que eu e você, sabe aquela situação que não sei se com alguém já deve ter acontecido algum momento, em que você estava lá no seu trabalho e em algum momento você deu uma relaxada no seu trabalho, em algum momento ali você não conseguiu ser aquela pessoa que faz sempre certinho, e aí você estava lá, sei lá, foi comer alguma coisa ali, foi dar uma descansada, sentou um pouquinho, e daqui a pouco chegou o patrão, fez, puxa vida, bem na hora que eu dei essa descansada. Ou se não, você deu aquela fugidinha do trabalho e pensou assim, poxa, eu vou ali pagar uma conta, eu vou ali fazer uma coisinha rapidinho, nem vou falar pro meu chefe porque é tão rápido. Aí você chega lá no banco, na lotérica, quem está lá? O teu chefe, bem na hora. Irmãos, você pega de surpresa. A volta de Cristo, a gente de certa forma vai ser pego, mas o Senhor quer que a gente esteja preparados. O Senhor quer que quando Ele chegue, não seja algo que venha fazer você chorar, no sentido de você não estar naquele grupo que vai estar reinando com o Senhor. Amém? Então a gente continua ali no caso a palavra de Deus, voltando ali para o livro de Mateus, no versículo 38 do capítulo 24. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o que a palavra de Deus está nos trazendo aqui, queridos. Quase todos que estão ouvindo essa mensagem sabem como foi nos dias de Noé. O povo, se você quiser saber um pouco mais, abra lá, vai no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 até o 7. Conta um pouco da promiscuidade que o povo vivia, do descaso a Deus que o povo tinha, e o Senhor então decide acabar com aquela geração e dá uma instrução para Noé.
E diz a palavra de Deus que o povo comia, que o povo bebia, que o povo casava e que eles não perceberam. Uma das coisas que nós temos que ter, irmãos, em mente é que quando Jesus voltar, quando chegar esse dia, será semelhante aos dias de Noé. As pessoas estarão tranquilas, e uma das coisas que me fez então diferenciar a volta de Cristo com o momento que nós estamos vivendo, é que o momento, essa pandemia deixa as pessoas muito preocupadas, deixa as pessoas, muitos dizem assim, falam sobre o apocalipse, né? É um momento meio apocalíptico, digamos assim. Então, muitas pessoas parecem que, com certeza muitos vão se converter nesse momento, muitos vão começar a olhar um pouco, repensar a sua vida, mas o momento em que Cristo irá voltar, será um momento que as pessoas talvez estarão tranquilas de certa forma, mesmo que tenha a questão das perseguições que nós falamos anteriormente. O povo de Deus de certa forma será perseguido, o povo de Deus, mas o mundo, irmãos, o mundo vai estar vivendo, vai estar gozando as coisas dessa terra, vai estar gozando as coisas dessa vida, vai estar desfrutando daquilo que a palavra de Deus diz que era comer, que é um dos prazeres aqui deste mundo. Eles bebiam, né, trazia alegria para eles, eles casavam, ou seja, estavam preocupados com o seu ego, eles estavam preocupados com a sua própria vida. Essa é uma característica, irmãos, que tem aumentado, essa questão do egoísmo, e vai aumentar cada vez mais. A volta de Cristo, isso vai estar cada vez mais acontecendo. Se você for acompanhado do versículo 40 ali, até o 44, diz a palavra de Deus: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso vigiai também, por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, queridos, a palavra vigiar, ela tem a ver com a gente cuidar de maneira atenciosa. De maneira atenciosa, queridos, nesses dias, são dias que talvez os seus líderes não estão fisicamente lá com você. Nesses dias você não vem, você que já é cristão e que congrega em uma comunidade local, você não tem aquela pessoa que chega e diz assim: olha, como é que você está? Aquela pessoa que talvez que lá olha nos seus olhos, que te dá um abraço, aquela pessoa que quando você está lá nesse ambiente físico. Mas, queridos, o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Uma coisa importante também, irmãos, é em relação a volta de Cristo, pode ser também na sua partida deste mundo. E talvez essa seja uma das questões que mais deveria nos fazer estar vigiando, que mais nos deveria ficar atento. Uma vez ouvi uma história de um homem que ele andava com Jesus e ele se afastou do Senhor. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. E certa vez ele vinha com o seu carro em uma rodovia e um caminhão veio, uma roda de um caminhão, ela soltou, e essa roda veio pelaquela estrada, e essa roda, né, veio numa velocidade, ela bateu, voou dentro, bateu no para-brisa e acabou fazendo com que aquele homem venha vindo a falecer. E, irmãos, eu não quero aqui assustá-lo, mas eu e você, nós não sabemos o que será. Eu não vou dizer nem amanhã, a gente não sabe, quando acabar essa mensagem aí, aonde você estiver, o ambiente, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez você é uma pessoa jovem, alguém pensa assim: não, Diogo, mas eu estou tranquilo, talvez eu não preciso me preocupar tanto agora com a volta de Jesus, porque afinal de contas ele vai demorar para voltar. E eu digo para você, hoje é o tempo, porque eu e você, nós não sabemos quando será, porque pode ser quando eu partir deste mundo. Irmãos, a nossa partida pode ser a qualquer momento, porque só Deus sabe também o dia que nós vamos partir daqui. Então, a volta de Cristo
para você vai ser nesse momento em que você partir. Então, irmãos, não tem saída, não tem. Você e eu precisamos ter a consciência disso, clamar por arrependimento, pedir que o Senhor venha ter misericórdia nas nossas vidas, assim como nos dias de Noé, em que as pessoas viviam conforme os seus prazeres, viviam conforme as coisas que elas achavam. Hoje nós vemos muito disso, e eu e você somos tentados a todos os dias também a viver para a nossa carne, para a nossa vontade, para os nossos prazeres, e o Senhor tem nos chamado para que a gente venha viver para Ele, e para que a gente venha entender que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja adornada, preparada e pura. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo, como eu falei antes, ele é um momento sim, para que a gente venha ser luz. Muitos irmãos que já passaram aqui, que já gravaram a mensagem para vocês, falaram sobre isso. Agora eu queria reforçar, é muito importante que a gente realmente, lembra que eu falei no começo, que o começo dessa pandemia eu estava um pouco assim com a pilha fraca. Eu comecei a entender que eu preciso também, assim como todos os meus irmãos, se levantar nesse tempo e ser luz e ser sal. Muitos que têm passado por esse momento, eu sei que estão com o coração em paz, que estão se sentindo até alegres nesse momento. Sabe o que é isso? Isso é porque Cristo está contigo. Isso é porque Jesus mora no seu coração. Isso é porque a sua esperança não está somente aqui nessa terra, aqui no seu trabalho, no dinheiro que você ganha, nos bens que você tem, na casa que você tem. Você sabe que se por acaso Deus permitir que você perca o seu emprego, você sabe que se por acaso vier uma crise no nosso país, como muitos estão indicando, Jesus estará com você. E o que de mais grave pode acontecer? O que de mais grave pode acontecer com a gente, irmãos? A gente partir desse mundo. Se nós partirmos desse mundo, nós temos alguém que estará nos esperando, alguém que vai nos entregar algo para que a gente possa viver a eternidade com o Senhor. Agora, eu já entrando num assunto para a gente ir já para os finalmente, queridos, nós podemos, você sabia que nós temos o privilégio de poder apressar a volta de Jesus? Você sabia disso? Que nós temos a oportunidade, nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora, agora nós podemos, digamos assim, acelerar um pouco a sua volta. Aonde está isso, Diogo? Abra comigo lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 em diante. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro aqui escrevendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso e estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser desfeitas, dever ser mais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando. Se você quiser repetir, aí pode repetir: esperando e apressando. Repita: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Queridos, a palavra de Deus diz aqui que nós podemos, de certa forma, apressar a vinda do Senhor. Eu queria falar um pouco sobre esses versículos que nós lemos aqui. No versículo 8 fala ali que um dia para Deus é como 1000 anos. Isso aqui é uma das coisas que fez cair a ficha comigo, e eu creio que muitos. Por isso que eu digo, irmãos, você não sabe o dia e a hora, sabe? Muitas vezes quando nós não nos damos por conta, pelo amor de Deus, pela misericórdia, muitas vezes nós nos damos por conta, até por um certo temor, até por um certo medo.
Queridos, não é o ideal, não. O ideal é que você se renda ao Senhor pelo seu amor. Mas se você tiver que vir pelo Senhor porque você tem medo de algo, que você venha. Você tem medo, por exemplo, de não passar a eternidade com Ele, de ir para o inferno. Não é esse, eu vou repetir, não é esse o objetivo de Jesus e de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você venhamos a nos entregar por amor. Agora, se talvez essa questão é algo que use, você talvez veio por medo, por temor, você pode vir, porque o Senhor estará de braços abertos. O Senhor não se atrasa, no versículo 9, o Senhor não retarda, o Senhor sabe o dia e a hora certa para vir e para buscar a sua igreja. No versículo 10 ali fala mais alguns sinais, né, que a gente já viu antes, fala sobre a questão do ladrão, ou seja, um ladrão não avisa quando ele vem, fala ali que muitas coisas vão acontecer. Agora eu queria dizer, irmãos, como que eu posso, de certa forma, adiantar um pouco a vinda do Senhor, apressar a vinda do Senhor? A resposta, irmãos, ela está ali no versículo 11, que diz que nós deveis estar, a parte B do versículo, como os que vivem em santo procedimento e piedade. Na primeira coisa, devemos buscar ser santos. Sede santo, porque eu sou santo. Lembra que eu falei nos dias de Noé? É o contrário, é a promiscuidade, é o pecado, é o amor às coisas da carne, às coisas deste mundo. Se você quiser apressar a vinda do Senhor, busque a santidade. Coloque a sua mente diante do Senhor. Peça que o Espírito Santo sonde a sua mente. Você que já é cristão, você que já conhece o Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Se coloque diante de Deus. Sabe, irmãos, eu constantemente faço essa oração e encontro muitas coisas sujas na minha mente, muitas coisas que precisam ser limpas. Muitas vezes, não foi uma nem duas, que eu liguei para o meu discipulador e disse: cara, ora por mim, que eu estou tendo esse pensamento. Ora comigo, porque isso tem passado pela minha mente, isso tem me incomodado. Eu queria confessar isso diante de ti, porque a palavra de Deus fala que nós devemos confessar diante dos homens para que a gente seja curado. Então, adianta você confessar a Deus, sim, mas é muito importante também que você confesse para alguém, que você procure um líder que você confie. Então, irmãos, que a gente busque a santidade, que você busque realmente colocar o seu coração, se expor diante do Senhor, diante dos homens, aqueles que você confia. Confesse o seu pecado, busque santidade, porque isso irá trazer a presença de Deus. A segunda coisa aqui que o apóstolo Pedro fala, que nós devemos viver esperando o Senhor, né, apressando, e ele diz que nós devemos ver um santo procedimento e que nós devemos, de certa forma, ali também ser piedosos. Queridos, Deus tem levantado nesses dias, tem trazido ao nosso coração um desejo de servir as pessoas. Nós aqui na igreja estamos sendo convocados para servir. Existe aí muitos irmãos se movimentando para poder servir a comunidade aqui na nossa cidade, Santo Antônio da Patrulha. Eu creio que em outras cidades onde você está vendo essa mensagem também, e eu digo para você, o Senhor nos tem chamado para servir. Muitos irmãos ajudando como podem, ajudando com alimentos, talvez muitos aí mandando mensagens para pessoas que estão sozinhas, ligando para pessoas que precisam, porque, irmãos, muitos é questão de ter um alimento, talvez de ter um recurso financeiro, muitos é talvez um abraço, muitos talvez é uma palavra de ânimo, mas esses dias são dias de nós sermos piedosos. Esses dias são dias de nós olharmos para dentro de nós, entender o que nós podemos fazer para servir as pessoas. São tempos de nós realmente nos submetermos àquilo que as autoridades estão nos trazendo. São tempos de nós realmente se colocar com procedimento santo e com procedimento piedoso. A igreja de Jesus, ela é conhecida por um caráter transformado e por serem pessoas que têm um coração bondoso, pessoas que ajudam, pessoas que abençoam. O momento que nós estamos vivendo é um momento de nós trabalharmos para apressar, podemos dizer assim, a volta de Jesus. Por mais, irmãos, que Deus é que sabe o dia e a hora, Ele é que vai decidir quando será o dia, mas nós, a palavra de Deus diz que não cabe a nós lá em Atos saber o dia e a hora. O que cabe a nós, queridos, é buscar santidade, é clamar a Deus, é orar. Eu confesso a vocês
que o Senhor tem falado muito ao meu coração também nesses dias, para que eu venha buscar mais a Deus, para que eu venha me colocar mais diante dEle. Estar aqui nessa noite, irmãos, sempre é um desafio, e ministrar qualquer palavra aqui ou qualquer em outro lugar. Por quê? Porque quando nós ministramos uma mensagem, primeiro que é impactado é a gente, primeiro que o Espírito Santo vai lá e que Deus vai lá e dá uma espremida. No caso, eu preparei essa mensagem aqui, foi em mim. Então, Deus tem colocado o dedo lá na minha moleira, tem falado comigo e tem ministrado. Irmãos, e para a gente ir para o encerramento, de fato, eu queria falar com dois tipos de pessoas hoje à noite. Primeiro, para aqueles que não creem ainda no Senhor Jesus, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem porque um amigo te convidou, porque de repente uma pessoa que é da igreja disse, vamos ver uma mensagem, você parou aí, está com o seu celular agora olhando, ou colocou aí na sua TV, eu não sei aonde e qual é o recurso que você está usando, mas eu digo para você, Jesus vai voltar. Isso não é coisa de crente maluco, isso não é coisa de crente louco, isso não é coisa de gente que não tem o que fazer, isso é algo que já aconteceu um dia. Nós lemos no começo da mensagem, no livro de Atos, que fala na palavra de Deus que existia fatos concretos. O calendário nosso hoje é antes e depois de Cristo. Os historiadores, as pessoas que estudam, né, eles cada vez mais deixam claro que Jesus existiu, que Ele esteve no nosso meio, é algo incontestável. Esse Jesus que veio, esse Jesus que você conhece, talvez que você vê Ele preso numa cruz, que você vê Ele em imagens, esse Jesus que nós não sabemos como que é a sua imagem, mas você o conhece assim. Esse Jesus, Ele não está morto, mas Ele está vivo, e Ele irá voltar para buscar para buscar todos nós, para buscar você que está aí desse lado. Então eu queria, agora no final, nós vamos fazer uma oração, e eu queria que você pudesse fazer a sua oração e dizer: Jesus, eu quero estar com o Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero que o meu coração esteja contigo, para que quando o Senhor voltar, eu possa partir e estar com o Senhor. E eu te digo mais, não só esse dia nós não sabemos quando será, mas o Senhor quer transformar já a sua vida hoje. Você está com o coração apertado, você está angustiado, você não sabe como é que vai ser o seu emprego, você não sabe como é que vai ser, enfim, essa crise, ela traz um monte de questões que nos trazem medo. O Senhor Jesus, Ele vai trazer paz ao seu coração, assim como Ele tem trazido para mim, para minha família e para muitos irmãos. E o segundo grupo que eu queria fazer um apelo hoje é para aquelas pessoas que já conhecem, já deram um passo de fé e já conhecem Jesus, mas que não têm sonhado mais com esse dia, que o seu coração não tem queimado mais por esse dia. Sabe, irmãos, durante muito tempo eu achava que Jesus tinha que vir logo, vem Jesus, no sentido de ser como um escape, como se eu pudesse escapar da tarefa que Ele me deu aqui. E na realidade, o Senhor não quer que a gente ore assim, que a gente venha fugir do nosso compromisso. Mas, queridos, Ele também não quer que nós deixamos de sonhar com esse dia. Sabe, irmãos, como é que a palavra de Deus ela compara a um casamento. Imagine um noivo que não queira estar com a sua noiva. Imagine um noivo que ele não deseja o dia do casamento. Imagine um noivo que não queira isso. Eu já tive a oportunidade de casar. Estou aqui com o nosso violeiro aqui, o João, que vai chegar o dia dele também. Eu tenho certeza que a expectativa dele vai ser muito grande, né? Que ele vai sonhar com esse dia. E assim, você que está vendo também essa mensagem, você sonhou com o seu casamento. Irmãos, a vinda do noivo tem que ser assim. Nós precisamos sonhar também, nós precisamos crer nesse dia que será um momento maravilhoso. E talvez você não tenha mais, você já crente, você já cristão, eu queria te convidar nesse momento, você fechar os seus olhos, e nós vamos orar agora e clamar ao Senhor por esses dois grupos de pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, ó Deus, por cada vida que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, que está vendo essa mensagem, Deus.
Eu te agradeço pela vida de cada um, eu te agradeço pelo privilégio, Deus, de poder compartilhar a tua mensagem, de poder ser impactado por ela, de poder, Senhor, ter esse lembrete da parte do Senhor, que o Senhor vai vir, que o Senhor vai nos buscar, Senhor, que os mortos irão levantar, Senhor, que o Senhor virá, Senhor, descendo das nuvens, Senhor, e algo vai acontecer nesse sentido. E eu creio, Deus, que essa pessoa agora, Deus, que está nos vendo, Deus, que nunca fez essa oração, ela tem agora a oportunidade. E eu te convido agora, você que nunca fez essa oração, dizer: Senhor Jesus, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, nesse dia, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Querido, você que fez essa oração agora, creia que nesse dia o Senhor escreveu o teu nome no livro da vida, e você é uma pessoa que já é salva, e eu te convido você a fazer um contato com algum cristão que você conheça, com essa pessoa talvez que te convidou para vir, para assistir esse vídeo, eu não sei quem foi, mas que você possa fazer esse contato e dizer sobre essa oração. Agora eu vou orar pelo segundo grupo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, por aqueles, Pai, que o seu coração não queima mais, assim como o meu durante um tempo, Deus, parou de queimar, assim, ó Deus, como talvez os olhos dessa pessoa, Deus, está focado somente nessa terra, somente nesse mundo, e ele está abatido, ele está triste, porque talvez pode perder o seu emprego, porque talvez, Senhor, está passando uma situação tão difícil nesse momento de não poder, Senhor, estar com as pessoas, e parece que tudo está desmoronando. Senhor, fortalece os meus irmãos nesse momento, traz à sua memória aquilo que dá esperança. Deus, traz à sua memória de que, essa vida não é somente aquilo que você está vivendo aqui, mas a sua vida, ela é muito mais do que isso. A palavra de Deus te promete vida eterna. O Senhor um dia irá voltar, e diz a palavra de Deus que nós podemos reinar com Cristo, que nós podemos reinar com Ele e ter a vida eterna. Será uma alegria que nós não podemos nem medir. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, tudo aquilo que você sofre aqui, todos os problemas que muitas vezes a vida ela nos traz. Eu te digo que esse dia irá chegar, e esse dia será um dia de alegria, mas a palavra de Deus diz que só irá desfrutar daquele que permanecer até o fim, e esse será salvo. Então a palavra de Deus diz: permaneça, meu irmão, permaneça, mas te agarre no Senhor Jesus, te agarre de que um dia Ele vai voltar, irá te buscar, para que nós, como uma grande família, possamos celebrar e passar a eternidade com Ele, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe fortemente a sua vida, que realmente essa palavra possa ter te abençoado, e que você possa aí ficar firme no Senhor. E domingo tem mais mensagem, acho que sábado também, não sei se nesse sábado vai ter, não tenho certeza, mas se não tiver no sábado, no domingo terá. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.